Conosco. Ó, coloca no chat aí, ó, quem que participou dos nossos outros webinários aí, onde nós falamos um pouquinho sobre saúde mental e sobre ah, a parte da NR1, né? Sobre essas novidades da NR1, quem acompanhou todo esse processo aí junto conosco, coloca aí nos comentários aí quem que acompanhou os últimos webinários aí, fazendo um esquenta aqui antes do nosso início. Anime aí, coloquem aí no chat, hein? O chat aqui é para vocês usarem, fazerem perguntas, conversarem um pouco com a gente também. 4 horas dias. Não vou fazer. Eu comia lá no final do curso. Bom, vamos lá, né? Estamos aqui no nosso horário agora. Vamos iniciar aqui o nosso bate-papo, nosso webinar, falando um pouquinho sobre bem-estar psicológico, falando um pouco sobre a nova norma regulamentadora número 1, falando um pouquinho aí sobre educação em saúde mental, que muitas vezes nós fazemos no nosso dia a dia na empresa, mas nós não refletimos sobre isso, né? Então, nosso objetivo aqui do webinar, promovido pelo Grupo Posture, é justamente bater um papo aqui sobre saúde mental, sobre educação e como é que a gente pode aplicar isso dentro das nossas empresas e também como que nós vamos conseguir aí equilibrar isso com a implantação da nova norma regulamentadora 1 aí a partir de maio do ano que vem, tá bom? Então, vocês podem ficar todos aí livres para escreverem no chat, tá bom? Podem deixar perguntas, eu vou estar acompanhando o chat aqui o tempo inteiro. Trago aí algumas das suas perguntas aqui para o nosso papo também, tá bom? Então, fiquem à vontade aí para utilizar o chat aqui da reunião. Depois, no finalzinho, nós teremos um breve momento aí para perguntas, para interação, tá bom? E eu quero aí, então, iniciar e me apresentar primeiro, né? Com quem que vocês estão falando? Então, quem não conhece a gente ainda, prazer, eu sou o Ricardo, tá bom? Sou o coordenador da área de treinamento e desenvolvimento do Grupo Posture e tenho um time de peso aqui, quase que não carregou a minha internet aqui em casa, porque eu tô com um time de peso aqui para a gente falar sobre educação e saúde mental. Nós estamos aqui com o Felipe de Guida, que é CEO e fundador aqui do Grupo Posture, tá bom? Experiência aí na área de educação aí há mais de 20 anos aí em experiência na área educacional. Estamos também com a Paloma Sacramento, psicóloga, mentora de carreira, experiente assim, ó, eu costumo brincar que a Paloma aí é do meu Dream Team de palestrantes aí, educadores na área de saúde mental. E temos também conosco a Patrícia Munk, que é a nossa coordenadora de saúde mental, psicóloga também. E esse time de peso aqui hoje é aí um time para falar um pouquinho sobre educação e saúde mental e bater um papo com vocês. Boa tarde para vocês aí. Fiquem à vontade aí para darem um boa tarde a todos aí agora. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Boa E aí, o pessoal tarde. tá Boa tímido tarde. ainda Tá no chat. Boa tímido, tarde. Bom, vamos lá. Então, nosso objetivo hoje, como eu falei no início, é falar sobre um olhar educacional. Mas para isso, né, é necessário a gente dar aí um passo atrás e abordar algumas questões que envolvem a questão de saúde mental e que envolvem a norma regulamentadora 1. Para quem está lembrado aí dos nossos webinars ou para quem acompanhou esse movimento relacionado aí à NR1, nós tivemos uma alteração no finalzinho do ano passado na NR1 que introduziu o que a gente vai chamar de riscos psicossociais, né? Dentro do planejamento geral de segurança e saúde ocupacional. Então, foi uma norma aí que teve toda uma história, né? Ela foi proposta para maio do ano de 2025, né? Maio desse ano. Depois ela foi prorrogada e ficou só em caráter educacional. E depois ela foi prorrogada para o ano que vem, em maio de 2026, onde ela vai começar a valer mesmo, né? Porém, a gente não pode esperar chegar em maio para começar a pensar em saúde mental ou pensar na NR1, porque não é só o cumprimento de uma norma, é também aí um pensar sobre a saúde dos nossos colaboradores, sobre a saúde da nossa empresa, tá bom? E não só a NR1, né? Esse movimento que vem sendo trazido aí em relação à saúde mental é um movimento de impacto importante. Ele pode ser um movimento que a gente pode falar de situação do mundo, né?
Então, eu gosto muito, né? A Paloma aí fala bastante e já trouxe muitos temas para a gente sobre o mundo Bunny, né? Fala um pouquinho aí do que é esse mundo Bunny para a gente, ou que mudança, que virada é essa que a gente teve no mundo, que falar de saúde mental se tornou algo extremamente importante, que a gente não pode deixar para outro momento, né? Bom, Ricardo, o BUNny é um acrônimo, né, que fala de um mundo que ele é frágil, ansioso, que ele é não linear, que ele é incompreensível. Vem lá, não sei se o pessoal já ouviu falar aí do mundo VUCA, né, que foi um acrônimo que foi adaptado, e ele fala sobre uma era que a gente está vivendo em que a gente não sabe muito bem como as coisas funcionam. E quando a gente tem essa não linearidade, quando a gente tem essa fragilidade por conta das informações, de como que a tecnologia está se adaptando, a velocidade das comunicações, fala sobre a ansiedade também. Então, tudo que a gente tem vivenciado, não só no mundo corporativo, mas, né, na nossa vida pessoal, tem impacto sobre as nossas relações, sobre essa era que a gente está vivendo. Então, quando a gente fala do mundo Bunny, é um mundo que ele traz uma falta de linearidade. O que isso quer dizer, né? Como que isso acontece, tanto no negócio como nas nossas vidas? Quem acompanha a internet aí tá vendo, por exemplo, semana acho que retrasada, o Felca teve todo aquele processo que ele soltou um vídeo que trouxe várias informações. Isso foi para Congresso, está tendo toda uma mudança sobre isso. Então, isso é uma não linearidade, né? Antigamente, quem que ia falar e fazer um vídeo que ia ter esse alcance? Então, quando a gente fala dessa não linearidade, isso tudo impacta. Então, os negócios são impactados, a gente está tendo guerra, a questão com os Estados Unidos, um monte de coisa que vai impactando, e tudo isso mexe na economia, mexe nos nossos processos internos e mexe nas nossas relações. Então, quando a gente fala do Bunny, a gente precisa se atentar que a gente precisa ser mais flexível. E isso tem a ver com saúde mental, isso tem a ver com inteligência emocional, que é uma das grandes dificuldades que a gente tem hoje, né? É uma necessidade de flexibilidade, de adaptação, de mudança constante, e até neurologicamente a gente não está preparados para isso, né? O nosso cérebro ele resiste a mudanças. Então, quando a gente fala de saúde mental, de educação corporativa, quando a gente fala de saúde nas relações também, a gente precisa estar atento a essas mudanças. Então, essas mudanças elas vão impactar a gente. Então, RHs, líderes, todo mundo que cuida de pessoas de alguma forma tem que se atentar a isso, porque a gente, além de estar no processo ali de quando a gente é cuidador, a gente tem que amenizar esses impactos, a gente também precisa cuidar da gente, porque tem muitas pessoas adoecendo. Então, o Mundo Bunny, ele faz um convite para a gente. Como que eu estou mais presente? Como que eu olho para minha saúde mental? Como que eu olho para as minhas relações? Como que eu olho para a vida com mais propósito, com mais significado? Porque os dados eles estão muito alarmantes, né? A gente está adoecendo e tende a piorar, que é a notícia ruim, né? Então, quando a gente fala de ansiedade, de depressão, a gente é quase top 1 em tudo. Então, em ansiedade, a gente está como top 1, né? Em país mais ansioso do mundo. Em depressão, a gente está em quinto lugar. E esses números tendem a piorar. Então, existe um adoecimento acontecendo, a gente está vivenciando isso, e eu acho que a NR1 ela vem como um norte, né, de como que a gente ajuda. Acho que é até um ponto que a gente tem que discutir aqui, né? Como que na prática a gente ajuda, porque tá ali no papel, e como que leva isso para o dia a dia, Na como que eu vida trago a real, né? educação. Porque senão fica no discurso. É o que eu sempre falo sobre cultura organizacional, né? Ela é linda no papel, mas e na aplicação, e no dia a dia. Então, eu acho que é um pouquinho disso, de entender quais as habilidades que a gente precisa desenvolver para o Bunny, para essa era, não adoecer mais a gente. Então, é falar de flexibilidade, é falar de adaptabilidade, é falar de pausas, né? Estar presente, redução de ruídos externos e internos. Então, tem muita coisa para a gente conversar hoje. Não, e esse é um negócio interessante, porque isso movimenta pra gente justamente um além da NR1, né? Porque muitas vezes nós estamos falando sobre NR1, mas vai muito além de cumprir uma norma, né? Eu sempre falo que cumprir a norma assim, em certo sentido, fácil, né? A É. norma, para quem leu a NR1, né? O susto que eu sempre brinco é que para quem leu a NR1 foram só 2 artigos que mudaram numa norma inteira, são 2 artigos, mas trouxeram um baita impacto. E uma outra coisa que vem junto a isso, né? E a Patrícia pode falar muito bem sobre isso, essa questão da certificação das empresas promotoras de saúde, né? Então, esse é uma outra norma que muitas pessoas não estão falando sobre isso, né? Mas que também tem um impacto muito interessante aí quando a gente começa a pensar em promoção de saúde mental nas empresas.
Exatamente, Ricardo. A gente tem que pensar que não basta, né, um pouco do que a Paloma já trouxe, você falou no início, que não basta muitas vezes a gente pensar, né, nesses processos numéricos que a gente tem aí de adoecimento mental, que agora está mais em evidência porque tem se falado muito sobre isso. Eu acho que a gente passou por um momento pós-pandêmico aí bem alarmante em relação a retorno ao trabalho, processo pós-isolamento, né? E a lei de certificação das empresas promotoras de saúde mental, ela foi publicada num momento assim bem importante, bem significativo, né? Eu acho que ela vem para somar, né, a NR1, que é o cumprimento aí de um processo legal, né? E você se certificar enquanto empresa promotora de saúde mental acaba sendo um adicional para o cumprimento dessa lei, né? Então, ela tem uma natureza de certificação onde tem um selo do governo federal, né? Onde as empresas implementam ali as suas práticas que são mais consistentes, mais relevantes em relação à saúde mental. Mas é importante pensar para além, né, só do financeiro do que eu estou implementando ali, mas pensar num ambiente de trabalho realmente saudável e qualitativo para os colaboradores, né? Eu tenho visto muito as pessoas falando assim, né? A diferença, né, de colaborador para trabalhador, para funcionário, e a gente tem que entender assim, essas pessoas todas estão num processo laboral e todas estão ali sujeitas a serem submetidas a algum processo de adoecimento, né? Ela foi sancionada em março, né, do ano passado, foi publicada, de fato, né, no diário em março do ano passado, mas ela vem já anterior à nossa NR1, né, que já existe há tanto tempo, né, Ricardo, que a gente fala assim, poxa, a gente já fala de riscos ocupacionais no tocante à saúde mental há muitos anos, mas agora vai ter que ter esse registro, né, e quais são as ações, de fato, que vão implicar todo esse processo de implementação. Mas, para além disso, a gente fala, né, que tem um tripé significativo para esse processo de certificação das empresas promotoras, porque o governo, ele valida algumas questões que são importantes, né, que é o treinamento, que a gente fala que essa parte que a gente veio falar com vocês aqui hoje, que é a parte educacional. A gente tem uma questão de capacitação das lideranças em si, né, eu acho que quando a gente tem líderes bem cuidados, daí a Paloma, que também é expert nisso, pode trazer isso um pouquinho para a gente também. Quando a gente tem bons líderes que têm essa questão mais sutil de entender o processo de adoecimento e o processo do desenvolvimento do time, com certeza esse processo acaba sendo mais alcançável, né? E combater a discriminação ao assédio, que também é uma outra parte que faz parte de uma outra lei que também é hoje necessário trabalhar dentro das empresas, né? Então, a gente vem a somar aí a NR1 com a certificação, né? Ela tem duração de 2 anos, né? Na prática. Então, dentro desse processo de duração de 2 anos, é importante, sim, que as empresas reformulem todos os seus planejamentos, seus planos de ações, para que as empresas, de fato, estejam realizando o maior apoio psicológico para os seus funcionários, colaboradores, trabalhadores, né, para que eles estejam aí sendo cuidados, de fato. E é um ponto, acho que interessante, né? Porque ela trabalha justamente um tripé que responde uma dúvida que a NR1 não nos fornece a resposta, né? A NR1 manda a gente fazer a avaliação de riscos psicossociais, mas não diz pra gente, tá, depois que eu fizer a avaliação e cheguei a um resultado, o que eu faço com isso, né? Então, a Lei Promotora de Saúde Mental, ela é interessante porque ela apresenta pra gente um tripé e dentro da estrutura desse tripé, a gente tem grande parte dele, né? Grande parte dos artigos dela dedicados à área educacional, que muitas vezes a gente acaba reduzindo a palestras, né? Então, eu sempre brinco, né, que a palestra é o ponto de partida para a gente começar a falar sobre educação em geral nas empresas, ainda mais em saúde mental, mas que muita coisa dá para fazer além disso, né? E a gente percebe aí um grande impacto, né? O Felipe fala com muitos gestores de empresa, aí tem contato com muitos empresários e ele consegue tem tido esse contato e visto, né, grandes impactos em relação à saúde mental nas empresas, né? As empresas têm demonstrado aí grandes casos de absenteísmo, presenteísmo, né, entre outros Sim, afastamentos, né, Felipe? pois é, exatamente. Gostaria aqui de, né, agradecer a presença de todos vocês aqui, todos que
estão interessados nesse tema tão importante para o nosso presente, para o nosso futuro. E acredito que a gente, né, tenha em algum momento negligenciado muito essa área de saúde mental. Então, muito bom que, né, de ver que tem pessoas engajadas e preocupadas, logicamente, né, com a parte normativa, mas eu acho que o trabalho em si, depois a gente vai falar um pouquinho mais adiante aqui, não é só a parte normativa, mas a parte do funcionário e como ter ele, né, do lado da empresa, com saúde, produtiva. Acho que é isso que todos nós, no final do dia, buscamos, né? Então, o desafio é grande. Fiz até um pequeno recorte aqui de 2017 com dados da ANANT, falando que a gente teve 170 mil, né, afastamentos aí, com auxílio, né, doença, os beneficiários aí, 170 mil por problemas de saúde mental. E esse número todo mundo já sabe, né? Atualização de 2024, de 170 mil, nós fomos para 470 mil. E logicamente que nós estamos falando de o que foi lá para a Previdência, né? Agora, acho que o grande buraco que nós temos, né? E a gente tem visto isso no dia a dia dos nossos clientes, no nosso dia a dia internamente também, porque nós aplicamos muito do que a gente faz, mas o desafio é grande. Então, a gente, de forma alguma, que vai, né, diminuir o desafio de nenhuma empresa. Cada empresa vai ter que achar o seu caminho, né, dentro, né, de todo esse contexto. Não existe aquela fórmula. A gente assim, acho que dá bastante insight, ferramentas, né? Temos estudado muito nessa área, né, os desafios, como ajudar as empresas, mas sempre né, cada empresa vai ter a sua particularidade, a sua realidade. Eu acho que é isso que todo mundo, no final, tem que buscar aí, né, dentro da atualização da NR1, dessa nova lei aí também, da 14.831, enfim, mas principalmente olhando para o colaborador, né, os resultados da empresa. Então, eu acho que esse é o caminho. E legal, acho que estamos com, né, como o Ricardo falou, com feras aqui, então, com muito mais propriedade, às vezes, do que eu para tratar especificamente da saúde mental, mas eu espero colaborar com vocês aqui nesse bate-papo e também espero que todos participem aqui, deem ideias, né? Como eu falei, estamos escutando as pessoas também para a gente poder agregar valor e no final sempre, logicamente, entregar o que for de melhor aí para o nosso cliente, tá bom? Então, acho que é isso. E depois eu vou falar um pouco mais. Eu vou estar discutindo aqui sobre todos os temas aí. Vamos que E vamos. aí é o nosso movimento, né? Então pensem assim, quando a gente está falando sobre saúde mental, ela tem várias vertentes que a gente pode trabalhar dentro da empresa, né? E o nosso objetivo hoje, como eu falei no início, né? Então a gente traz esses primeiros dados, esses primeiros contextos para vocês. O nosso objetivo é fazer um recorte. O recorte é falar sobre saúde mental, mas falar na área educacional, né? Por que que educar é tão importante? E é interessante isso, porque a educação, e antes de entrar já na educação própria de adultos, né? É interessante porque é a educação que deveria vir lá desde a infância, né? Então, o reconhecimento das próprias emoções. A Patrícia e a Paloma podem me cortar aqui a qualquer momento, né? Mas o filme, divertidamente, né? Trouxe um impacto interessante sobre a fala de saúde mental no dia a dia, e isso vem desde a infância, né? Então, será, e aí é uma pergunta que eu jogo aqui pra gente, né? Será que a gente tem que começar a pensar em saúde mental só lá na vida adulta, apesar de o impacto real para nós, falando em R1, é da vida adulta, mas isso começa lá na infância, né? A gente começa a pensar em ensinar as crianças lá na infância. A questão central é: será que nós não estamos educando adultos como nós educamos crianças? E educar adulto em saúde mental e educar criança em saúde mental tem uma diferença muito grande, né? A Paloma e a Patrícia podem falar, querem falar alguma coisa sobre isso? Como é que a gente poderia começar a pensar sobre a educação de uma criança, só para a gente poder diferenciar isso aqui da vida adulta? Uma criança chegou em casa e gritou, e chorou, e esperneou, a gente faz o quê? Grita com ela, briga com ela, ou não? A gente tem alguma outra estratégia da psicóloga para fazer aí? Psicólogas e mães aqui, né? Vão ter muita Aí, autoridade para mães, falar. Paloma e eu temos vasto investimento nisso. Primeiro que eu acho que você tocou num ponto importante que é o filme Divertidamente, que embora ele seja uma animação, ele não é focado no processo infantil, né? Ele trabalha a questão das emoções, óbvio que
foi possível, né, a gente alcançar as crianças em relação a falar sobre as emoções, né, entender o que eram aquelas emoções. O 2, então, trouxe a ansiedade, que a gente sabe que hoje, como a própria Paloma falou no início do Mundo Bunny, a gente tem esse processo muito imediatista, né, e tudo é muito rápido, tudo é muito dentro do processo de ansiedade, da prontidão, né, mas o processo de educação, de quando a gente fala de educação, né, sobre saúde mental, ele acaba sim ampliando, né? Ou será que a gente está educando adultos ou crianças, né? É lógico que a gente vai falar de um processo de desenvolvimento que ele acaba sendo muito individual, né? Mas a gente sabe que a validação das emoções ela vem muito pelo processo de vida e de vivência que as pessoas têm, né? Seja no mundo do trabalho, seja na vida pessoal, seja no contexto, né, das vivências dela, essa conexão, né, e validação com as emoções dela. Mas a Paloma falou bem, né, a questão da inteligência emocional. A gente tem muito claro para a gente, né, profissional de saúde mental, que a gente pode saber identificar quais são as nossas emoções, nomear, expressar, mas, assim, né, pode ser que a gente nunca alcance ela plenamente, né, que a gente nunca entre nesse processo de entendimento de, olha, será que, nossa, quando eu era mais nova eu conseguiria resolver isso super rápido, super fácil, né, de uma forma muito mais ágil. E hoje, por que está tão difícil, né? Então, acho que a gente tem essa função importante de entender esse processo dentro da educação, né? Dentro do processo educativo pessoal e dentro desse processo de contato com as emoções mesmo, né? Concordo e assino embaixo com tudo que a Paty disse. E, Ricardo, você sabe que é uma coisa muito interessante, né? Eu trabalho muito com líderes dentro da organização e coisas que eu escuto muito sobre eles o que eu faço com o colaborador quando ele está tendo uma crise, uma síndrome de pânico, quando ele não está produzindo, que eu acho que é uma das grandes dores, né? E eu acho que, querendo ou não, o convite que a pandemia fez foi para a gente olhar para as nossas emoções efetivamente, dentro do ambiente de trabalho também. Eu lembro que quando eu estava na pandemia, eu fiz grupos online com líderes, e eu lembro que um líder falou assim para mim, Paloma, as pessoas entram na minha sala, não, né? Entram no Teams, chorando, desesperados, porque eles estão perdendo pessoas, e eu também estou perdendo pessoas, eu também estou com medo e eu não sei como lidar com isso. Então, quando a gente fala de educação, quando a gente fala de inteligência emocional, o que eu percebo muito na dificuldade da liderança é quem está aí na fase dos 30, 40 anos, que normalmente são os líderes, a gente vem de uma geração em que a gente aprendeu a engolir as nossas emoções, né? Chora, engole choro, guarda isso. E foi a condição que a gente aprendeu, que os nossos pais conseguiram nos ensinar. Então, muitas vezes, a gente tem que lidar, além das nossas dores, com as dores do outro. E eu acho que é isso que tem pegado nos riscos psicossociais dentro das empresas, quando a gente fala de inteligência emocional, quando a gente fala de vulnerabilidade, quando a gente fala de ambiente seguro, de ambiente tóxico, como que eu lido com a dor do outro se eu não fui ensinado a lidar com a minha dor? E aí a gente vem com esse papo de educação, a gente sabe que para adulto, né, tem um tipo de educação que é a andragogia. O adulto, ele precisa entender a necessidade daquilo que ele está aprendendo, ele precisa conectar, ele precisa vivenciar na prática. Então, muito diferente de uma palestra que é de fórum informativo, de fórum de conscientização, quando a gente fala desses, como que a gente coloca tudo isso que a NR1 está pedindo na prática é a partir de treinamentos, é a partir de cuidado no dia a dia, é a partir de educação. E a educação ela não precisa ser formal na sala de aula, mas é a educação de um feedback bem dado, é a educação de uma conversa transparente e verdadeira. Então a gente acaba abrindo aqui um monte de leques, mas quando a gente fala sobre riscos psicossociais, o que eu acredito, tá? Tem que ser top-down. Tem que vir de lá, do topo da cadeia, porque tem que ser modelado. Então, a liderança, os altos executivos da organização, eles precisam começar a disseminar isso. E a gente tem que fazer isso na prática. E aí tem o tripé que vocês falaram, tem N formatos de educar pessoas, né, com campanhas, com treinamentos, com conversas, com rodas de conversa, com tantas coisas. Mas o que eu acho importante a gente ter em mente, eu trouxe 2 dados aqui, falando um pouco de liderança, né? Um é da Harvard Review Business, que é uma revista super conhecida da Harvard, que ela fala que 69% dos profissionais consideram que os líderes impactam diretamente na saúde mental.
Então, é quase 70% das pessoas que foram entrevistadas. E um outro dado que é da Deloitte, de uma pesquisa, fala que 75% dos causas de desligamento voluntários estão relacionados à liderança direta. Então, o que que isso fala quando a gente fala de risco psicossocial, quando a gente fala de assédios morais, assédios sexuais entre as empresas? A liderança, ela é um fio condutor que nem sempre é ela que causa, mas ela que pode impedir, ela que pode direcionar, ela que pode acolher, ela que pode trazer segurança. Então, quando a gente pensa em educação, a gente precisa entender. A gente vai educar diferente das crianças, mas muitas vezes, quando eu estou em sala com altos executivos, eu estou ensinando o básico da inteligência emocional, que é para, respira, vê o que que você está sentindo, entende isso para depois tomar uma ação. Paloma, mas isso não é o que a gente faz com criança? De um outro jeito é, respira, entende o que você está sentindo. Mas como a gente não teve essa educação, a gente precisa ser educado agora. A técnica é diferente, o modelo é diferente, né? Com criança, eu brinco que tem a técnica do parabéns. Quando a criança precisa respirar, você não fala para a criança, pare e respira, uma criança pequena. Você fala, imagina uma vela, puxa o ar, sopra a vela, apaga a vela, imagina. É diferente, você não vai fazer isso com adulto. Adulto você vai trazer uma meditação, mas a base é a mesma. Então, muitas vezes eu me pego em sala de aula ensinando o básico. E isso não é desmerecimento, tá? A gente tem que talvez correr atrás, né? Mas a gente precisa aprender como que a gente cuida das nossas emoções para a gente conseguir dar suporte para o outro. Então, é diferente, a educação ela chega de uma forma diferente, a andragogia ela traz todo, né? Paulo Freire, tem o meu coração. E a gente precisa olhar para isso porque é assim que a gente vai conseguir aplicar. Tá bom, eu fiz aqui, mapeei os riscos, entendi que tem assédio, eu entendi que tem melhorias para fazer. Como que eu começo? Pela educação. A gente precisa educar essas pessoas. Então traz uma dupla oportunidade, na verdade, né? Pelo que eu tenho percebido, né? E a minha área de educação propriamente dita, né? É que a gente acaba tendo que fazer um duplo caminho, né? Um caminho voltado para educar o adulto com alguns aspectos que ele não foi educado quando criança, e eu acho que em Uhum. saúde mental esse é um impacto importante para a gente perceber, né? Não havia, vou falar pelo menos da minha infância, eu tenho 36 anos, tá? Então na minha infância não havia nenhuma preocupação em educar sobre saúde mental, né? Engole o choro e vai brincar, né? Essa é E ainda a tem gente educação em que traz saúde essa mental da ideia minha geração também, era né? essa, né? Engole o choro e vai brincar. É. Então, quem sabe, eu acho que o caminho educacional, quando a gente fala de saúde mental, é, por um lado, e aí eu acho que o papel da psicoterapia ajuda muito nisso, né? Que é a educar a pessoa a aprender sobre suas próprias emoções, a começar a adquirir, aí entra a tal da inteligência emocional que muita gente fala, né? Mas parece que a gente não. Muitas vezes o pessoal não consegue entender que o processo de inteligência emocional é um processo educacional, né? É aprender sobre suas próprias emoções e a lidar, a reconhecer elas, a lidar com elas, né? E acho que por um outro caminho, é o caminho que você citou, né? Eu brinco que isso é um spoiler agora do meu próximo slide, que é justamente a educação de adultos, né? Então a gente costuma fazer uma brincadeira em educação que o processo de diferenciação entre educação de crianças para adultos, a gente costuma chamar de intencionalidade, né? Então, andragogia, né, que é o termo bonito, a gente está acostumado a falar pedagogia. Então, para quem, não sei se alguém aqui já ouviu falar esse termo, se alguém é de treinamento aqui já ouviu falar o termo andragogia, mas curiosamente esse é um termo que pouca gente conhece, né? Eu acho interessante quem está fora do mundo acadêmico, né? Pouca gente conhece, que é uma ideia de educar adultos. E aí isso traz para a gente uma característica interessante, que é uma intencionalidade. O adulto, para aprender, precisa querer. E eu acho que pode ser esse um ponto, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre algumas barreiras aí da educação em saúde mental, mas esse é um ponto que parece que muitas vezes a gente vai precisar dar um passo anterior e fazer as pessoas quererem ser educadas em saúde mental, né? Eu acho que esse é um passo que a gente não pensou muitas vezes, né? Como sociedade em geral. Pô, É o que para acontece quê? É muito a pergunta. Para que eu preciso pro- aprender sobre saúde mental, né? e é o que acontece muito no processo psicoterapêutico, né? Porque a dor, ela gera uma necessidade. Então, qual que é a sua dor? Então, muitas vezes as pessoas chegam na terapia porque elas já estão doendo, a vida já deu 360, já entrou ali em conflitos. Então, quando a gente fala de educação, é interessante a gente trabalhar, não precisa ser a dor, que a palavra dor é forte, mas qual que é a necessidade? Uhum. Qual que é a necessidade do negócio, da sua carreira, do seu desenvolvimento? É um caminho que eu gosto bastante.
Não, Acho que tem uma questão que eu acho que a Paloma trouxe da questão da liderança, essencialmente, porque, assim, grande parte dos líderes tem medo de assumir que tem uma dor, né? Esse processo entra num limbo de uma fraqueza, de algo que coloca numa vulnerabilidade ali, né? Como é que eu vou mostrar para o meu time que eu não estou bem, né? E, na verdade, desenvolver isso é uma competência estratégica, é uma necessidade, né? É algo que vai para além, né? Que vai para além do processo somente de que aquele time perceba que você está vulnerável, que você está num processo de fragilidade, mas equilibra as coisas com mais empatia, com mais clareza, com mais cuidado. E eu acho que você consegue alcançar muito mais flexivelmente o seu time do que se você não tivesse tocado nessa dor, né? E eu costumo brincar muito assim com os pacientes, né? De, olha, se você não quiser abordar a dor, é um direito seu, né? A gente tem o direito de não querer abordar a dor, só que você vai levar ela com você. A gente está aqui para poder ajudá-lo nesse processo educativo de autoconhecimento, né? Mas se você não abordar essa dor nesse momento, você vai levar ela com você. E no futuro pode ser que esse momento aí do momento adulto, da prática da aprendizagem adulta, vai ser muito mais dolorosa, né? O que traz uma característica interessante da educação adulta, que é o conhecimento prévio, né? Existe um grau de experiências que o adulto tem, que a gente precisa começar a refletir quando vai educá-lo, e pode ser até, eu acredito que pode ser desde até de uma palestra, né? Quando a gente palestra e informa sobre um assunto, a gente muitas vezes não pode perder de vista que se fala para um público com experiências diversas, né? Então, pessoas tiveram experiências diversas, e aí a Micaela trouxe até um ponto que é interessante, até as diferenças geracionais. Então, a Micaela aqui colocou aqui no comentário, hoje nós temos um problema a ser enfrentado que é o confronto de líderes 40 a mais, com gerações mais novas, né, com as pessoas mais novas. Então, até esse processo educacional é entender todo esse background, né? Toda essa experiência que vem da vida da pessoa, alguns mais experiência, outros menos experiência, e como é que a gente lida com isso quando vai ensinar, né? Então, de repente, eu tenho alguém que tem o que a gente vai chamar de, o que a gente até pôs aqui no slide, né? Que aquela aplicabilidade tem que ser o agora, aquela conecta com o mundo bunny de ser ansioso, né? Então, calma aí, eu quero começar o processo educacional da minha empresa hoje e ter resultado amanhã. Isso é um baita problema, né? Porque se eu tô falando de educação e saúde mental, eu não começo a educar hoje e vou ter um baita de um resultado depois de É um amanhã, meu time tá processo, né? zeradinho, né? E É aí, um Ricardo, eu processo. não sei se o Ricardo vai terminar aí essa definição de andragogia, se já confirmou para poder até falar um pouquinho também em cima, você vai concluir alguma coisa aí sem querer Não, pode falar, te pode cortar? me cortar aqui. Não, tranquilo, então tá. Não, só para não cortar, vi que você estava, né, definindo tal e tudo mais, aí todo mundo falou e ajudou na definição aí, acho que esclareceu bem, mas se quiser concluir algum raciocínio aí para a gente, porque eu quero tocar num ponto que vai sair um pouco da definição, entendeu? E é totalmente, né, acho que alguém perguntou também como treinar aqui as pessoas no ambiente de trabalho e tal, tudo mais, e aí acho que seria bom se você quiser dar uma, Vou você fechar vai aqui então. concluir, fecha isso. E aí, então, é interessante, porque quando a gente vai pensar aqui em educação de adultos, eu acho que um ponto importante para a gente começar a pensar aqui já no próximo passo, né, que o Felipe comentou, que é esse de formatos educacionais, é que eu vou ter que pensar formas diferentes de engajar esse adulto no campo educacional. Então, não é só dar uma palestra ou só dar um treinamento, há uma necessidade de engajamento de uma diversidade de formas. E esse processo de aprendizagem é um processo mais lento. E essa é outra grande diferença entre a educação de adultos e a educação infantil. Pode ser que a gente tenha percepções da educação infantil mais rápido. Você veja a minha filha, por exemplo, tem 7 anos, começou o processo formal de letramento ali, né? De aprender a escrever, aprender a ler, e ela, em basicamente 5 meses, estava lendo, estava escrevendo já as palavras, já formava frase, já escreve texto. Então, em 8 meses do ano, ela escreve textos completos já. E, de repente, quando a gente pensa em educação de adulto, a resposta não é tão imediata assim. Então, essa vai ser uma segunda coisa importante para a gente refletir sobre educação em saúde mental, o que vai nos ajudar até a entender os modelos, né? Então, nós temos diversos modelos ou diversos formatos de educação que a gente pode usar e abusar no ambiente E, organizacional sim. para justamente conseguir fazer com que esse aprendizado atinja essas diversas facetas desse adulto, né?
Então, Sim. quiser complementar, Felipe, fica à vontade. Então, aí eu acho que o seguinte, eu acho que é importante também, porque tem muita gente que talvez não tenha assistido os webinars anteriores, então eu acho que é importante, assim, colocar alguns pontos, né? Porque a NR1, né, já está aí, foi atualizada, em maio do ano que vem começa a fiscalização, então, né, o governo deu mais essa responsabilidade para os empresários. Tem o lado, né, que o governo acaba não fazendo a parte dele e nós, os empresários, vocês gestores, aí acabam, né, tendo que assumir, sim, né, uma responsabilidade através de uma norma, mas como a gente já falou, mais importante é o ser humano, então isso, né, o problema não é a norma, o problema é a parte do governo, mas enfim, isso é outro ponto. Só que a gente falou também que acho que é super importante, assim, para as empresas, antes de começar, já dar o treinamento, né? Antes de entrar, porque hoje o tempo é mais focado em treinamento, por isso que eu estou recuando só um pouquinho para todo mundo. Acho que é super importante, assim, a empresa fazer uma política, né? Cada empresa tem a sua cultura, né, já estabelecida, tem umas mais estabelecidas, outras nem tanto, mas é super importante que cada empresa estabeleça uma política. O que que nós queremos com a saúde mental, né? Isso tem que estar ali formalizado num documento, numa política, que é isso que a empresa vai se guiar. A empresa vai, ó, esse aqui é o nosso guia, não é onde vai estar lá os treinamentos que têm que ser realizados, é sobre cultura, alguns processos, como é que né, as pessoas devem se interagir, quais os meios e o que tudo que envolve questões de relações, né, não vamos nem entrar no aspecto lógico, entra também a questão, o que vamos fazer em questões de assédio moral, sexual, tudo isso é importante que seja estabelecido uma política para começar a dar um norte melhor do que cada empresa quer diante desse cenário, desse problema que, vamos chamar de problema, que nós estamos vivendo com relação à saúde mental. Então, acho que parte muito desse primeiro princípio. E aí, eu acho que a NR1, né, Ricardo, Patrícia, Paloma, eu acho que veio muito a contribuir, né, por isso que eu falei, o governo impõe, ele não faz nada em contrapartida, mas acho que é positivo ter, né, isso na norma para que todas as empresas assumam, né, infelizmente no Brasil também as empresas têm que ter uma norma ali para assumir as suas responsabilidades, tá, e tudo mais. Então, assim, feito uma boa política, né, numa primeira parte, a NR1 contribuiu para que você faça essa avaliação psicossocial, né? E essa avaliação, né, Ricardo, ela passa por vários fatores, né? Hoje a gente consegue mapear ali quais são os pontos principais, seja por organização do trabalho, seja por exigência do trabalho, seja por as relações sociais de liderança, seja pela satisfação com relação ao trabalho, seja por conta dessa relação, né, que alguém apontou aqui, que ó, tem gente que os de 40 estão sofrendo para né, lidar talvez com os mais jovens, ou ainda tem os mais velhos ainda que já estão na faixa de 60. Então, eu acho que fazer uma boa avaliação, e é isso a gente acho que discutiu nos webinars aí anteriores, Uhum. é importante para que você enxergue aonde estão os seus gaps, aonde estão os seus problemas, qual que é o setor que está me dando mais problema, né? Hoje, até aqui no Grupo Postura, a gente consegue ajudar, né, quem estiver precisando, quem não tiver ferramentas, tá, tudo mais, para estar fazendo esse mapeamento e com esse material, vamos dizer assim, né, em mãos, aí sim você começa a entrar na questão mais estratégica do que funciona aqui dentro da minha empresa, quais são os pontos principais que eu preciso atacar diante de tudo isso que eu estou levantando, estou avaliando, e aí, lógico, né, quando a gente fala de avaliação psicossocial, envolve também os dados, né, como que estão os atestados, estou mapeando isso, não estou, né, estou entendendo aqui que hoje eu tenho um maior índice de atestados por conta de CDF, problemas de saúde mental, enfim, então acho que tem que mapear bem isso para saber para onde vai o tiro, né? E a Paloma colocou muito bem, acho que tem que vir lá de cima, tem que partir da iniciativa do comando, né, da alta direção, querer e ser treinada também para, né, para saber lidar com essas questões, com esse mundo, né, os jovens, hoje em dia não está, né, difícil, eu vivo duas frentes aqui em casa, eu tenho um filho de 23, então
né, já tô vivendo, tô aprendendo muito, né, com essa nova geração. A gente fica às vezes apavorado, né, e até vocês colocaram o tema aí, como educar, tá, tudo mais. Tem um filho de 11, e na empresa temos uma diversidade, né? A gente gosta da diversidade, então tem mais jovens, tem várias idades. Mas, enfim, você tem que mapear bem para poder, aí sim, né, Ricardo, que é o tema que você está trazendo aí, entender toda essa, né, não é tudo que serve para todas as áreas e todos os níveis, né? Eu Exatamente. acho que isso é importante, que o Ricardo já trouxe ali. E aí você precisa criar realmente trilhas de acordo com os times que você tem dentro da empresa. Né? Até alguém falar, por que não fazer um treinamento para os 40 a mais saber lidar com os mais novos? E a gente Ah, fez o recentemente isso, treinamento. né? Curioso, Pois né? é, exato. Então, acho que isso, tá vendo? Você já tem um problema, né? Então, vamos trabalhar em cima desse problema para educar, para quebrar paradigmas e, né, preconceitos dos mais jovens, enfim, de ambas as partes, né? Porque a gente tem de ambas as partes. Então, eu acho que o caminho vai muito por aí. Não, e aí é um interessante, porque isso mostra até as formas que a gente pode trabalhar a educação em saúde mental dentro das empresas, né? Porque se eu tenho públicos diferentes, gerações diferentes, posições hierárquicas diferentes, a gente tem oportunidades diferentes de educar esses públicos, né? Eu costumo brincar que, por exemplo, muitas vezes a gente tem um combinado, né? Então, por exemplo, a gente tem um combinado que a Posture faz, que é as psicoterapias, né? O programa de saúde mental, junto com trilhas de aprendizagem em saúde mental. Quer dizer, aquela pessoa pode assistir vídeos relacionados à saúde mental, é uma boa saída, né? Aqueles microlearnings, né? Pequenos aprendizados. Ela faz pequeno aprendizado e pode discutir isso em um atendimento de psicoterapia, né? A gente tem alguns clientes, por exemplo, que o principal levantamento que nós tivemos foi autoconhecimento, né? A Paty pode falar melhor que eu sobre isso, mas que a grande demanda era autoconhecimento, né? Até porque, assim, quando a gente fala de psicoterapia, né, eu acho que a própria pandemia aflorou muito esse processo. Óbvio que a psicoterapia existe há muitos anos, mas dentro do contexto laboral, as pessoas sempre tiveram talvez um pouco de receio, né, de ou identificar que, olha, eu preciso, ou buscar ajuda, achando que esse é um momento ali onde as coisas não estão acontecendo do jeito que ela esperava dentro do ambiente laboral. Mas a psicoterapia muitas vezes acaba sendo um caminho para esse cuidado. O autoconhecimento acaba sendo centrado ali, né, como uma das demandas, né? De repente a pessoa pode aliar isso a um processo de ansiedade, a um processo de medo, enfim, há inúmeros motivos ali que poderiam caracterizar aquele processo de psicoterapia, mas conjunto a isso, ela se beneficiar de momentos mais coletivos, como são esses processos das trilhas de aprendizagem, das rodas de conversa, das palestras. A pessoa não precisa necessariamente acessar a psicoterapia. Eu sempre vou defender, Paloma está aqui comigo, vai defender também. E tem mais psicólogos online aí que eu sei. A gente sempre vai defender a psicoterapia como um processo necessário, né? E Porque não é. educacional, né? Ele é Sim, educacional também. sim. Esse é um ponto importante, né? Sim, mas para além disso, eu acho que as pessoas se beneficiam também, às vezes as pessoas ficam com receio de procurar. Eu acho que a gente está falando ali, né, de um processo onde a gente vai falar sobre isso, né, sobre cultura e tudo mais, que é muito diferente de missão e valores do que a empresa está trazendo, como a Paloma falou, precisa ser de cima para baixo. É necessário mexer num processo muito sensível, né, que é da cultura organizacional, de como ela funciona, quais são os hábitos delas, as normas que não estão muitas vezes escritas, estabelecidas, crenças, né, que são compartilhadas internamente, mas são processos sensíveis e serão necessários ser mexidos para que Uhum. isso seja trabalhado de uma forma educativa, né? Não, exatamente. E aí isso mostra, acho que é a grande oportunidade que a gente tem que ter, e de ter pelo menos 3 pontos importantes quando se vai falar em educação em saúde mental. Um deles é que a gente tem educação para adultos, e essa educação tem que gerar algum tipo de engajamento que vai desde a psicoterapia até vários formatos que a gente pode utilizar, né? Então a gente fez já, por exemplo, eu lembro de uma ação em CIPAT, né? Para quem constrói CIPAT aí, para quem não sabe, é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes, onde o tema saúde mental é um tema obrigatório, né, para ser lidado nas CIPATs. Então, intervenções teatrais que tratavam sobre o tema das emoções, educando as pessoas.
a gente fez, por exemplo, um com Divertidamente. Foi uma ação muito interessante e que teve, assim, uma repercussão de mais de um ano, porque eu tive com esse time que passou por essa intervenção teatral no ano passado, esse ano novamente, e as pessoas comentavam comigo, puxa, depois daquela intervenção teatral eu comecei a pensar mais sobre meus momentos de raiva. Então, gerou uma espécie de autoconhecimento relacionado a uma intervenção teatral, a uma trilha, a uma palestra. Então, acho que quando a gente vai falar sobre educação em saúde mental, um ponto importante é saber que eu não tenho um único caminho a seguir e que o resultado não vai ser feito por um único caminho. Eu preciso alinhar várias coisas ao mesmo tempo, ou criar, como o Felipe falou, né? Criar um objetivo, né? Uma das coisas que falta quando a gente fala em educação é pensar assim, o que que eu quero lá na frente com o que eu vou começar a fazer agora? Qual que é o resultado que eu estou buscando lá na frente, né? E conecta com uma coisa que eu acho muito interessante, e o Felipe que comentou também, que é sobre as pesquisas de risco psicossocial, e não só elas, né, mas pesquisas relacionadas à saúde mental. Uma das grandes dificuldades que a gente percebe que as empresas têm é de criar, e em educação isso é um pouco difícil mesmo, alguma métrica, algum valor sobre esse processo educacional. Como é que eu sei que o meu time está aprendendo com isso que a gente está desenvolvendo? Como que eu vou alcançar algum tipo de métrica? E aí a NR1 colabora com esse aspecto também, e esse é um dado que eu acho muito interessante. A... Quando nós fazemos pesquisa sobre riscos psicossociais, uma das coisas que a gente percebe é aspectos relacionados a autoconhecimento ou de manifestação de estresse ou até de mau gerenciamento do tempo. Então, nós já fizemos pesquisas que o grande problema era a carga de trabalho. Quando a gente começou a trabalhar um processo educacional de gestão de tempo, a carga de trabalho aparentemente melhorou. Não mudou nada na carga de trabalho das pessoas, mas elas geriram melhor o tempo delas, e por gerirem melhor o tempo delas, tiveram uma percepção de menor carga de trabalho. Então, como é que a gente alcança métrica em educação? Pode ser uma saída, a aplicação de questionários relacionados à saúde mental ou psicossociais, nós temos vários, né? Ah, e essa aplicação anterior ao início de um processo educacional, e depois ela aplicada novamente depois do processo educacional. E aí eu posso fazer essas reaplicações periódicas, ou até construir questionários dessa forma, para conseguir acompanhar a evolução do meu time em relação a esse processo educacional. E isso acho que pode dar um pouco mais de concretude, né, de coisas concretas e até de números, que a gente pode trabalhar isso dentro da NR1. Então, acho que esse é o grande ponto a gente a começar a pensar sobre a NR1 tá bom, como é que eu vou incluir métricas ou como é que eu vou aplicar educação em saúde mental, sendo que ela faz parte de um tripé lá que as normas têm nos dito, né, sobre a melhoria da saúde mental dentro das empresas, e como é que eu transformo isso em papel? Porque precisa também, né? É curioso, a gente tem que pensar na parte prática, né, de como é que esse colaborador vai melhorar, como é que ele vai aprender sobre saúde mental, como que a saúde mental pode ser que melhore através desse processo educacional, mas como eu transformo isso em papel, para que eu tenha também comprovação, tenha também provas e anexe isso a documentos, como o PGR, que faz parte aí da NR1, tá bom? Então, um dos formatos de métrica é justamente esse. A gente conseguir fazer pesquisas relacionadas à saúde mental dentro da empresa. A DAS 21, por exemplo, é uma pesquisa muito comum, né? A gente tem outras pesquisas que nós utilizamos. Essas pesquisas sendo feitas antes do processo educacional, nós implantamos um programa educacional. Quer dizer, então eu vou pensar agora em estratégias, seguindo a política da empresa, seguindo os objetivos que a empresa tem, implanta esse processo educacional e depois de certo período eu testo novamente e vejo se esse processo educacional realmente deu certo, né? Ou se eu preciso seguir outros caminhos, né? Uns caminhos melhores ou caminhos diferentes, né? Nem sempre melhores, mas diferentes, para que a gente atinja aí a métricas e tenha aí um resultado real, né? Um resultado concreto, porque o nosso objetivo não é falar de forma teórica, ensina educação em saúde mental. Não, é entender que há de fato um processo de melhoria da saúde dos colaboradores. Isso é uma realidade. Eu lembro quando eu me formei, minha primeira formação em segurança do trabalho, eu me formei há quase 20 anos atrás. E nessa primeira formação, eu lembro que alguns professores falavam: não, a saúde mental, isso há 20 anos atrás, a saúde mental dos colaboradores vai marcar muito sobre a saúde das empresas no futuro. A gente está falando de 20 anos atrás, né? E hoje nós estamos justamente discutindo aqui educação em saúde mental numa norma que traz aí um peso necessário aí sobre a aplicação e o cuidado da saúde mental nas empresas. E pensando Ô, nisso, Ricardo,
Só, Pode só completar. interrompendo você para responder, não só para essa, porque eu acho que o que a Micaela traz tem um pouco a ver com o que você está trazendo da métrica, né? Micaela, muito obrigada por estar aqui, né? Fico feliz de você estar participando junto com a gente. Eu acho que o que a gente espera não é só uma questão de esperar, as empresas vão ter que cumprir, né? Né, de realmente lidarem com esse profissional dentro do processo de adoecimento dele e oferecerem processos de ajuda, de uma complexidade muito maior do que a própria que a gente está trazendo aqui, a educacional é uma parte dela, né, dentro desse complexo de cuidado. E com certeza eu acho que essas empresas vão ter que aprender a lidar, né, com isso, mesmo que a gente mexa na ferida, né? Vai ser um processo aí muito doloroso para as empresas, mas necessário, né? Não, isso é um impacto importante. E aí, barreiras, né? Então, eu vou trazer uma última pergunta aqui para a Paloma, que vai precisar sair aqui da nossa webinar agora, tudo bem, gente? Eu vou trazer uma última pergunta para ela antes da saída dela aqui, que é sobre essas barreiras, né? Quais são as barreiras que a gente tem aí quando a gente fala sobre educação em saúde mental, ou até sobre saúde mental nas empresas, né? Então, a gente viu falta de conhecimento sobre o tema, estigma, falta de preparo das lideranças. Para você, o que causa mais impacto nessas barreiras aí? Eu Qual estava delas é mais pensando impactante? aqui, eu estava lembrando que antigamente a gente achava que era tudo dividido, né? Quando eu entrava no ambiente de trabalho, eu ia deixar o meu eu lá do lado de fora. Então, e hoje a gente se fala muito do ser humano de forma integral, né? A gente não consegue deixar as nossas experiências. Se eu tenho um problema, se eu tô com um filho doente, se eu tô com alguém passando por um problema sério, eu vou levar isso para o trabalho, e da mesma forma que eu levo o trabalho para dentro da minha casa. Eu acho que ainda tem muito preconceito sobre isso. O ambiente de trabalho, a Paty Mora falou sobre vulnerabilidade, e eu acho que assim, às vezes a gente pega essa palavra e transforma ela num bicho, sete cabeças muito grande. A vulnerabilidade não é eu sair chorando na frente das pessoas, mas é eu falar com transparência que eu não tô legal, que eu preciso de um tempo, ou ter conversas sinceras, olha, fulano, aquele dia você me falou aquilo, eu não me senti confortável, eu queria conversar com você para ver como que a gente muda. Então, quando a gente fala de barreiras, a gente tem que pensar que acho que o preconceito, então, querendo ou não, quando a gente fala de conscientização, de educação, a gente está minimizando, e a falta de preparo. Que foi o que eu falei anteriormente, né? As pessoas não estão preparadas nem para lidar com a própria emoção, quem dirá com a emoção dos outros. Então, a gente precisa educar. Sim, eu acho que vai passar 10 anos e a gente vai continuar falando sobre educação, né? A educação ela nunca sai de moda. Sim. E você uma hora falou, Ricardo, só para eu largar aqui um tema na mão de vocês que eu preciso sair. Teve uma hora que você estava falando ali de educação e eu fiquei pensando nos estilos de aprendizagem, né? Porque a gente tem estilos diferentes de Uhum. aprender. E aí, quando a gente fala de trilhas, quando a gente fala desse tanto de ferramentas, o que que eu sinto? E aqui deve ter bastante gente de RH, que muitas vezes o RH ele não está preparado para ser estratégico. Então, né, consultorias, pessoas que entendem sobre educação, como nós, vão ajudar nesse processo. A gente não precisa ser especializado em tudo, né? A gente Uhum. não precisa ser estratégico em tudo. Então, contratem pessoas que vão ajudar. Então, assim, pessoas que olham para a educação, que entendem isso, porque existe uma preparação para você dar um treinamento, né? Quando fala de diferentes culturas, de diferentes gerações, tem geração que precisa de mais tecnologia para aprender, tem outras gerações que precisam de menos, mais papel, mais canetinha. Se eu sou mais criativo, se o meu estilo de aprendizagem é mais lúdico, mais visual, depende. Então, eu acho que o convite aqui é: olhem para as necessidades que vocês têm hoje e busquem pessoas que podem te ajudar nisso, porque a gente não vai ser estratégico em tudo, a gente não vai ter conhecimento de tudo, tá tudo bem, isso assumir uma vulnerabilidade nossa. Uhum. Mas aí a gente entra e começa a trabalhar sobre isso. Gente, eu preciso sair que eu tenho outro compromisso. Foi um prazer. Até a Obrigado, próxima, a Paloma. gente vai se falando. Obrigada, gente. Até mais. Obrigada, Perfeito, Paloma. Paloma. Tchau, tchau. Tchau. E aí entra um ponto desafio extra, né? Que a gente chama de desafio extra aqui, né? Que é a cultura organizacional, né? Então o Felipe tocou nesse ponto que é um ponto importante, né? Que é a construção de uma política ou de uma cultura organizacional que vise aí colocar dentro dela a saúde mental. E que isso não pode ser uma Hum. coisa da nossa cabeça, né? Tem que ser uma coisa no papel. Isso é um dado interessante. Eu lembro quando eu fui dar um treinamento de assédio um tempo atrás, a pessoa falou, Ricardo, qual que é a primeira ação
que eu faço em relação a assédio na minha empresa? Eu falei, crie uma política sobre assédio. Escreva ela no papel. Faça com que as pessoas conheçam essa política, né? Então, pode ser que uma das nossas principais barreiras, na verdade, é que a gente ainda não entendeu uma cultura organizacional voltada à saúde mental, ainda mais voltada à educação em saúde mental. E para isso eu trouxe alguns mitos e a gente vai comentar um pouquinho esses mitos. Vou jogar o mito aqui, vou deixar a Patrícia e o Felipe, eu comento aqui também Acho um que, pouquinho sobre é, esses mitos. Pode falar, Felipe. acho que até, né, tentando fechar também esse assunto aqui, fechar não, né? Porque tem mais coisas que você falar de mito e Muita tal, coisa, mas né? com relação especificamente aqui às trilhas, conforme até a Paloma deixou ali em aberto, eu acho que realmente precisa, como eu já falei, ter essa organização e como a Paloma falou, com ajuda ou sem ajuda, né? Acaba que fica ali na mão do RH, e não só do RH, mas dos diferentes líderes, né? Porque eu acho que passa não só pelo RH, mas da sensibilidade das lideranças, de trazer também para o RH, mas eu acho que é super importante sim ter um planejamento de, né, quais serão os treinamentos realizados em todo o ano, então deixar bem mapeado quem que vai fazer parte de qual trilha. Eu acho que tem que ter sim, né, como o Ricardo já trouxe também, o dinamismo nas ações, então é formato de podcast, é formato presencial mais interativo com as pessoas. Eu acho que essa mescla, né, de ações é um jogo mais interativo para a pessoa raciocinar, refletir um pouco de forma mais lúdica, né? A gente tem feito muitas intervenções teatrais para a pessoa ali, né, ter essa proximidade ali do ator, de poder escutar uma mensagem ali com mais atenção, porque chama atenção, né? Então, assim, tem muita coisa para se organizar, e como eu falei, cada empresa tem que entender a sua realidade. Eu sei que tem gente que tem a linha lá de produção, pessoal de mais de chão de fábrica, então tem que parar. Como eu posso ajudar essas pessoas? Não adianta você dar um super treinamento lá de, né, todo complexo, tal, tudo mais, sendo que não vai conversar com as Com a pessoas de realidade da pessoa, né? determinado segmento, Uhum. a área da empresa. Então, gente, tem sim que fazer um planejamento, tem que organizar bem as ideias e contar com tecnologia, né? Porque hoje, qual que é a forma, né, de comunicar? Não precisa ser só treinamento formal, né? Eu acho que hoje nós temos o WhatsApp como uma ferramenta, outras empresas usam o Teams, né, como meio de comunicação. Acho que dentro dessas ferramentas precisam sim ter as pílulas, né, de saúde mental, como de outras, lógico, partes de saúde também, mesmo porque, né, a gente fala tá falando só de saúde mental, mas entenda uma coisa, né, e aí até eu reforço aqui a importância também de ter uma preocupação com a ergonomia também, porque quem Uhum. que tem saúde mental trabalhando em péssimas condições de trabalho? Uhum. Quem que está sofrendo com dor por conta de um posto de trabalho inadequado, um esforço acima do que é permitido, né? Quem que com dor fica bem da cabeça? Pô, tô morrendo de dor aqui, você olha para a pessoa, você vê na expressão dela que não está bem, né? Quantas pessoas, né, que eu conheço, até mais velhas, que tiveram problemas de saúde, e isso afetou completamente a questão da saúde mental. Então, sempre a gente precisa lembrar que o ser humano ele é indissociável, né? Ah, Ele é uma íntegro. coisa só, né? Então, e aí, lógico, e a gente chama também, e precisa de treinamento, né? Todo mundo precisa de educação, de treinamento, e tem que ser um ciclo contínuo, né? Você não vê atleta treinou uma vez e fica bom pro resto da vida. Tem que treinar sempre, tem que estar tendo um ciclo de treinamento. Então, é um trabalho contínuo. Mapeou esse ano, vamos já mapear para o ano seguinte, como que vai continuar, né? Não só um ciclo fechado, mas como é que a gente amplia isso, o que está funcionando, o que não funcionou tanto, agora a gente precisa focar nesse ponto, porque avaliou de novo, apareceu um outro Sim. problema. Então, é vivo, tá? Isso é vivo e a gente precisa estar ali, né? Já tem pouco desafio, né, gestores aqui que estão aqui, já tem bastante desafio, mas acho que tem que encarar de frente, mapear bem tudo isso que a gente está falando aqui, fazer essas divisões, né, de alta liderança, que tem que ser um trabalho diferenciado para que ele entenda o seu papel nesse cenário. Então, eu acho que o caminho vai muito por aí. E usem e abusem da tecnologia, né? Hoje você tem plataformas, nós também, né, ajudamos as empresas com a plataforma para fazer algumas trilhas direcionando para os diferentes setores.
Existem outras inúmeras, eu tenho certeza que vários de vocês aqui já têm, né, a sua universidade lá corporativa, então ali dentro você precisa fazer, né, não só ali dentro, mas explorando essas barreiras, mas ali você precisa ter, né, o direcionamento, as certificações, tudo que né, é importante até para você evidenciar as ações da empresa. Eu acho que esse é um ponto importante também, né, Ricardo? Sim. Né, todas as ações, né, Serem evidenciadas, né? Ter métrica, né? Essa é uma das grandes ser... dificuldades, né? Essa métrica, né? Das ações, Uhum. né? E aí que o psicossocial ajuda muito, né? Porque ter essas métricas, né? E as métricas, ter as evidências, porque se você Sim. também não tem evidência, chega lá uma fiscalização, quais as ações? A gente teve um treinamento aqui para o time e tal, Isso, mas tem né? que ter, logicamente, né? Uhum. Isso acho que a maioria aqui já está bem ciente, mas tem que ter todas as evidências, as assinaturas, quem participou, quem não participou. E isso é muito importante também, tá? Mas explorem tecnologia, WhatsApp, outros meios de comunicação, porque acho que o caminho vai por aí também. Vídeos, né? Pílulas de vídeos e os canais que a empresa hoje tem ali na intranet, enfim, explorem muito esses canais para difundir realmente. Envolve, lógico, né, o time de comunicação, e Uhum. até por isso que hoje a gente não vive sem, até nos bastidores aqui, no nosso time de marketing, de comunicação, né? O que seríamos do nosso trabalho sem a Tem eles, né? comunicação, sem estar divulgando, sem estar explicando por que que vai participar. Então a gente tem uma preocupação muito grande com essa parte de comunicação também, né? De estar tudo certinho, clica aqui para acessar, no data tal, lembrete, enfim. Tem que ser bem ativo aí nessas questões. O que mostra uma coisa interessante, né? E aí é pode ser também um dos grandes pontos que as pessoas precisam ter em mente, que não é um time que vai resolver tudo. Não é só o RH que vai resolver tudo, não é só o segurança do trabalho, a saúde ocupacional que vai resolver tudo. Na verdade, é um time integral, né? Muitas pessoas de muitas áreas diferentes que podem colaborar para que a gente tenha de fato uma educação e um processo de saúde mental e assim cumprir também NR1, né, de forma efetiva, porque não fica muito fácil a gente fazer uma coisinha só e achar que resolveu tudo, e quando a vida real chegar lá, né, quando o NR1 de fato começar a valer por fiscalização, pode ser que algumas pessoas se assustem, porque acharam que deram uma palestra ou um treinamento e resolveram tudo, e na verdade o que estava se buscando ali era uma diversidade de ações para que de fato comece a ter alguma alteração na cultura, né? Tem um modelo, não está aqui nos slides, mas quem nunca ouviu pode dar uma pesquisada. Tem um modelo relacionado à segurança do trabalho que chama curva de Bradley. A curva de Bradley, ela fala o seguinte: se uma pessoa está bem integrada com uma situação sobre segurança do trabalho, a gente pode aplicar ela à saúde mental, o índice ainda de acidentes ou de problemas relacionados à saúde mental é grande. Se você tem pessoas que são obrigadas a cumprir processos, esse número diminui, mas o impacto não é tão real. Agora, se as pessoas aprendem a importância, então no caso da curva de Bradley é da segurança do trabalho, né? Aprendem a importância da segurança do trabalho ao ponto de ela fazer parte da cultura organizacional, a gente então aí começa a ter impactos reais. Aí a brincadeira é, se o pessoa está usando um protetor auricular numa empresa, quem tem ruído na empresa aí vai entender do que eu estou falando. Um protetor de ouvido na empresa, e você obriga ela a usar sem ensiná-la o porquê, ela vai usar enquanto você estiver lá. Quando você não estiver, ela tira. Se você ensina o porquê, e você ensina várias pessoas o porquê, e aí você começa a instituir isso como uma cultura própria da empresa, aquela pessoa usa agora porque ela entende que se ela não usar, ela vai ficar surda, que ela vai ter mais dor de cabeça, que ela vai ter mais cansaço. Então, o processo educacional ali forma uma estrutura cultural dentro da empresa, né? E assim funciona também com a saúde mental. Se a gente achar que só a obrigação de cumprir, só fazer um relatório psicossocial, ou só identificar quais riscos tem na empresa, ou só, não é só isso, né? É todo um trabalho de formação cultural dentro da empresa. O que traz para a gente alguns mitos, né? É curioso, a gente levantou alguns mitos de algumas pessoas que se inscreveram aqui com a gente, né, no webinar, e alguns mitos interessantes, algumas questões interessantes, né? Que é a questão, por exemplo, de cultura do trabalho, né? Que achar que cultura de trabalho é só ter um ambiente bonito, né? É ter um ambiente assim onde parece que tá tudo muito bonito, tá tudo muito organizado,
e que cultura parece que é só isso, né? Mas cultura é muito mais do que isso, né? O que vocês entendem aí, enquanto cultura de... O que a gente poderia chamar, então, de cultura de empresa nesse caso, né? É só um ambiente bonito, a gente precisa ter mais coisas aí. Podem falar, a Paty pode falar também, fica à vontade. Bom, a gente estava muito ligado à questão de comportamento, né? Agora a gente está falando de ambiente, que é um outro fator de risco que para a gente é fundamental nesse processo de avaliação da NR1, né? Quando a gente fala de cultura, de mexer na cultura organizacional, não é realmente só o ambiente bonito. E nem o ambiente bonito vai evitar que esse sofrimento psíquico apareça, né? Sim. Então, Ah, isso eu acho que acaba não é a sendo melhor um decoração, né? A cultura é muito mais do que isso, né? Uma segunda questão que o pessoal, e o Felipe comentou isso aqui algumas vezes também, é essa questão estática, né? O pessoal acha que cultura organizacional, você cria uma cultura agora e ela fica assim o resto da vida, né? E cultura organizacional é dinâmica, né? A NR1 tá para mostrar aí para gente que a gente precisa se adaptar às novidades ou às necessidades periodicamente, né? Então, outro mito aí que a gente acaba tendo e lidando muitas vezes é essa cultura organizacional que o pessoal acredita que, eu fiz uma cultura ou escrevi uma política, né? Tem vezes que a pessoa escreveu uma política da empresa há 30 anos atrás, e a mesma política há 30 anos, nada mudou, né? A estrutura é a mesma, tudo é igual, né? E a gente então começa a ter uma coisa que foi citada aqui, né? O conflito de gerações, né? Então, a geração já não recebe bem aquela forma cultural ou aquela forma política. Outro mito que enviaram para a gente aqui é Ou da se não, liderança. E Ricardo, a aí, questão da gestão. Antes desse, ligado ao anterior, a questão de gestão, né? Troca-se o gestor, daí fala assim, como é que era feito? Porque muitas vezes quem ensina o gestor é a pessoa de base, né? A pessoa que faz a parte sim. operacional acaba ensinando o gestor o que ele deve fazer ali, porque como é que funcionava antes? E o antes vai ficando. Não, e aí é um ponto interessante, porque a gente falou muito sobre a importância dos líderes. Eles são extremamente importantes quando a gente fala de cultura. Mas não só é eles que formam a cultura, né? Existe aí uma responsabilidade de todos nessa participação. E eu acho que o processo educacional aí ajuda muito nisso, né? É entender de que se os líderes são bem treinados, todo o time vai ser bem treinado. E na verdade, não. O líder é como um guia desse time, né? Eu gosto da ideia do líder como um guia. Então, obviamente, um líder cego, né? Um guia cego leva as pessoas para cair no buraco, né? Então, o líder tem que estar muito bem preparado. Porém, todo o time tem que estar junto com esse líder, né? Então, não adianta ter um grande líder se a gente tem muitas vezes um time que não está alinhado com isso. Então, acho que um dos pontos importantes na construção de uma cultura de saúde mental nas empresas, e aí linkando isso com a nossa ideia de processo educacional, é justamente esse, né? Nós educamos líderes para liderarem bem e terem aí uma boa saúde mental para si próprios e para o grupo, assim como a gente treina e educa as pessoas para que elas também tenham capacidade, né, de ter boa saúde mental, de lidar com a saúde mental dos colegas também de trabalho. Existe uma relação, como a Paloma falou, né, do top-down, né, que vem de cima, mas existe uma relação a mesmo nível, né, onde as pessoas se auxiliam e a cultura ali é construída. Então a gente precisa ter uma responsabilidade pessoal também, né? Então todo mundo tem que estar engajado. Cultura é engajamento de todos, né? Não é o engajamento de alguns. Então acho que esse é um dos pontos importantes, é um terceiro mito importante quando a gente vai falar sobre saúde mental nas empresas, tá? E os treinamentos devem ser realizados de acordo com a política, com a cultura, né, que a empresa tem, logicamente. Então, Exatamente. cada empresa tem, como a gente já falou, né, a sua cultura, e aí você tem que entender, né, o que dentro dessa sua cultura, o que que funciona e o que que não funciona. Então, eu acho que o caminho é exatamente ter esse entendimento, sim, de qual que é essa cultura, né, e quebrando esses mitos aí, como o Ricardo está trazendo. Não, e aí linka diretamente com o nosso quarto mito que trouxeram pra gente, né? Que é um luxo de empresas grandes, né? Ah, não, eu tenho empresa pequena, eu ouço muito isso, né? Tem empresa pequena, poucos funcionários aqui. Não, isso não existe, na verdade. Cultura é feita com dois, já tem cultura, né? É possível geração de cultura em poucos, né? Então, o que o Felipe comentou aqui é um ponto importante. Se eu adapto o formato educacional, se eu adapto a implantação, por exemplo, da NR1, ou de políticas, ou de cultura relacionada à saúde mental, não importa o tamanho da minha empresa, né? O que importa é que a gente construa com aquele time que nós temos
cultura organizacional. E esse é um grande ponto importante, porque uma vez que isso é feito, nós temos um time muito mais capacitado para que a própria empresa cresça, né? Então, existe um interesse, deveria também existir um interesse de pensar de que as empresas crescem com times bem estruturados ou com ideias que são disseminadas culturalmente. E que se eu tenho uma saúde mental ou uma cultura de saúde mental dentro das empresas, isso também é um aspecto de crescimento daquela empresa, né? É uma das molas, né, que vai fazer com que aquela empresa cresça também. Então, nós cuidamos da saúde mental dos colaboradores, nós cuidamos da nossa saúde mental, cuidamos da saúde mental dos líderes, trabalhamos educação nesses aspectos, e isso com certeza vai ter um impacto nas empresas, né? Uma coisa que, como eu comentei, né, ouvi há 20 anos atrás, colaboradores que souberem lidar com saúde mental adequadamente vão direcionar o qual que é a saúde de uma empresa. Uma empresa com colaboradores doentes vai ser uma empresa doente. Uma empresa com colaboradores saudáveis vai ser uma empresa saudável. E a gente vê isso hoje em dia mais do que nunca, né? Uma questão que é colocada desde lá de trás. E como que a NR1 nos auxilia nisso? Então, como é que a NR1 veio, né? Ela veio para nos auxiliar aí justamente em dar um norte do que a gente deve fazer sobre as questões de saúde mental dentro da empresa. Então, ela deu um norte sobre avaliação. Nós falamos nos outros webinars, né? Sobre como avaliar. Nós falamos aqui já. Nós tivemos outros webinars explicando o processo avaliativo, como coletar resultado, o que fazer com esse resultado, né? E hoje a gente deu o primeiro passo falando sobre o que a gente faz depois de ter os resultados na mão, né? Como é que é esse processo que a gente pode fazer? Como é que eu coloco em prática esse tripé, que é educação, psicoterapia e bem-estar, né? Então, aqui é o tripé aí que a norma de promoção de saúde traz. Então, a NR1, ela nos auxilia justamente nisso, né? Dando um norte para a gente. Por onde que eu começo? Começo gerenciando os riscos psicossociais dentro da empresa. E uma vez que eu gerencio esses riscos, eu avalio esses riscos, eu enxergo quais são os pontos críticos que eu tenho na minha empresa, eu começo a trabalhar ações específicas. Então, de repente, meu ponto crítico é carga de trabalho, eu tenho áreas educacionais voltadas à carga de trabalho. Uma ideia que eu comentei aqui é a gestão do tempo, né? Se a gente tem, por outro lado, uma questão de assédio, é uma questão que também tem que ser educada, né? A NR5 é uma norma de apoio à NR1, eu não sei quantos de vocês já viram isso, né? Mas a CIPA, que vem da NR5, ela mudou o nome dela, né? Ela não chama mais Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ela chama Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. Então, o assédio já tinha sido incorporado na NR5 e agora ele se torna parte dos riscos psicossociais. Um dos primeiros passos em relação ao assédio é o trabalho educacional, né, de reconhecer o que são práticas de assédio. Então, esse trabalho educacional é um dos formatos, né, a gente quis trazer uma pincelada disso, né, que foi só uma pincelada, porque é um assunto que a gente poderia ficar aqui semanas conversando ininterruptamente aqui sobre o tema, né? Mas a gente deu uma pincelada aqui sobre um dos processos que a gente tem como a implantação de melhorias dentro da empresa, e são essas questões relacionadas à educação em saúde mental. Quero deixar uma última palavra para a Patrícia e depois uma última palavra para o Felipe, e depois vou contar aqui duas novidades para vocês rapidamente antes de nós encerrarmos e abrirmos aqui um pequeno espaço para vocês ainda quiserem deixar algum questionamento para nós. Pode falar, Paty. Bom, você trouxe essa questão do assédio, eu acho que é fundamental, né? Eu acho que isso apareceu aí no chat, aparece no dia a dia das pessoas. Tem pessoas aqui que eu fiz o convite especial para participarem junto com a gente, que já passaram por situações como essa. Então, eu acho que nunca é cansativo falar sobre esse tema e o quanto é importante a gente abrir portas para que as empresas entendam que é importante, sim, fazer o processo educativo das lideranças. Né? E o quanto é importante esse processo cultural, né, da cultura organizacional, ter um processo sensível de se mexer na ferida. Né? A gente não está falando somente de processos que são ali de hábitos, que faz parte, né? Ó, a gente sempre fez assim, vai ser assim sempre, né? Eu acho que, como nós trouxemos, né, dentro dos mitos, né, os líderes que fazem a cultura acontecer, né? Eu acho que é um processo conjunto, né? Eu acho que a gente entrou num momento onde a gente tem gerações diferentes, né, em trabalho conjunto, somando para mitigar que isso seja levantado com eficácia, né? E que a gente consiga fazer a NR1 alcançar a todos que são necessários aí para que
a gente consiga cuidá-los da melhor forma possível, né? Aí eu acho que o Ricardo vai trazer também muita novidade nossa aqui, Grupo Posture, E eu gostaria de para dentro deixar uma palavra para o Felipe aí, Felipe, como é que a Uhum. Posture pode colaborar com as empresas aí, falando um pouquinho sobre essa NR1, o que que a gente tem feito aí enquanto empresa, e como é que a gente pode colaborar aí para gestores RH e Sim, outras áreas correlatas aí. não, perfeito. Eu acho que, continuando ainda até sobre o tema de educação, eu acho super importante também só trazer assim, trazer importância, não, é importante trazer importância não, mas é super importante que vocês, na verdade, também não só foquem nos problemas, vamos dizer assim, né, da depressão, da ansiedade, mas também tragam palestras, tragam encontros motivacionais que vão trabalhar positividade, felicidade, que eu acho que isso é super importante nessa mescla de ações, nessas trilhas que vocês vão estar criando dentro das suas empresas, que vocês coloquem essas pílulas de felicidade, de motivação, de positividade, fazer com que as pessoas melhorem esse autoconhecimento, né, como todos já trouxeram aqui. Então, sim, as pessoas precisam se conhecer melhor, precisam saber que ter um condicionamento físico, né, físico melhora a sua cabeça. Então, temos que estimular, né? Por isso que tem lá o tripé, tem que cuidar do bem-estar também, tem que motivar. A empresa tem que fazer o papel dela, mas dentro desse mundo de educação, tentar ajudar e contribuir para que essa pessoa tenha, assim, mais inteligência emocional, que tenha esse autoconhecimento, que aí sim a gente vai construir um time mais forte, mais produtivo, mais vencedor. Então, tem que passar por esse caminho. Aí o Ricardo deu abertura aqui. Hoje, nós aqui do Grupo Posture temos um leque grande de soluções dentro dessa parte de saúde mental. Então, desde a parte que nós chamamos de apoio consultivo, que envolve essa questão de ajudar as empresas a estabelecer uma política, entender junto com a empresa ali qual que vai ser o caminho, né, que esse cliente vai seguir dentro dessa área. Então, nós contamos com esse serviço. Hoje nós estamos ajudando bastante as empresas já a fazer adequação dentro diante da NR1, adequação do PGR, e trazendo ali dentro, né, essa avaliação psicossocial. Então, muitas empresas não estão esperando, né, chegar lá em maio do ano que vem para começar a pensar nisso ou deixar muito em cima da hora. Então, tem várias empresas já acelerando o passo com relação a fazer essa avaliação, a integrar essa avaliação junto ao PGR, né, que é o desafio que acho que muitos aqui devem estar enfrentando. Então, a gente tem auxiliado bastante as empresas nessas frentes. Entra todo esse trabalho, né, das trilhas de aprendizagem, da equipe multidisciplinar que acaba se envolvendo dentro das palestras, dos treinamentos, treinamento de lideranças. Então, a gente tem vários formatos, né, que a gente já desenhou aqui para atender diferentes empresas, tá? Mas a gente tem, assim, desde os nossos primórdios, a gente tem muito a questão de entender o que o cliente está precisando realmente, qual que é a necessidade, a realidade daquele cliente para a gente poder sempre ajustar, né, essas propostas, os serviços de acordo com a realidade. E uma coisa que a gente vem trabalhando já há bastante tempo é com as consultas, né, com os psicólogos, com os psiquiatras. Então, eu acho que hoje, assim, a gente também tem um trabalho diferenciado no sentido de formar times para atender determinadas empresas, tá? Diferente de plataformas, às vezes, mais abertas, que possuem lá centenas de psicólogos para fazer esse tipo de atendimento, fica, né, sem talvez um feedback mais direcionado. A gente optou num caminho que você tem psicólogos mais dedicados àquela empresa, né, sempre com um coordenador aqui que vai estar trabalhando junto com esse time, dando feedback para o cliente, entendendo quais são os principais motivos das consultas, o que está acontecendo, indo mais a fundo na questão dos atestados, cruzar informações. Então, nós estamos optando ir por esse caminho mais customizado, né, com essa equipe mais customizada, e tem dado muito certo aí em vários clientes aí em todo o Brasil, tá?
Nós temos uma plataforma mais aberta também de psicologia, que é o PsicoSmart. Quem precisar de um auxílio mais direto, uma conexão mais direta, nós temos uma plataforma que chama PsicoSmart, e lá você também, aí sim, pode consultar Uhum. centenas de psicólogos ali que estão à disposição. Bom, devo estar esquecendo de. Aí hoje a gente faz bastante também, né, já que vocês me deram a abertura aqui, a meditação, o yoga, as rodas, né, como vocês já colocaram, todos os formatos diferentes. Então a gente realmente tem um leque grande aqui de soluções para poder ajudar dentro desse segmento, tá? É. E pensando nisso, a gente também desenvolveu um material para aqueles que estão perdidos quando se fala em NR1. Então, grupos de RH, psicólogos, equipes de SESB. Nós desenvolvemos um curso online que vai trabalhar em NR1, desde explicando o que é a norma até a aplicação prática da NR1 nos dias a dias. É um curso bem amplo, com 8 módulos tem esse curso. Lá a gente vai explicar como é que faz a avaliação psicossocial, como é que coleta resultado, quais são os pontos, como é que eu trabalho educação em saúde mental, como é que eu posso implantar questões de bem-estar. Então, é um curso bem amplo, a gente tentou montar um curso que com certeza vocês não vão encontrar no mercado, que aborda a NR1 do começo ao fim, ok? E para vocês, a gente deixou aqui uma promoção aqui. Então, algumas pessoas já perguntaram no curso, valores. Então, tem uma promoção para vocês. Entrem nesse QR Code que eu estou deixando na tela para vocês aqui agora. Lá, vocês vão ter todo o descritivo do curso, tá bom? As aulas já estão lá, você já tem acesso às aulas, tá? E vocês têm uma promoção, então entrem lá que vocês vão ter uma promoção para quem acessar agora o nosso curso. Não só hoje, vai ficar ativo aí a promoção. A Ju que está aí, ela pode até colocar aqui quanto tempo que está ativo aí. Vamos deixar esse pessoal ansioso, não, brincadeira, gente, para que vocês entrem lá no curso, façam conosco, tá bom? É um curso que você pode fazer no seu tempo. É um curso que você pode ir assistindo às aulas. A gente procurou aulas quebrarem muitas aulas para que elas fiquem em tamanhos menores e vocês possam fazer essas pequenas pílulas de aprendizagem ao longo de todo o curso. E lá a gente vai explicar do começo ao fim como é que você vai implantar a NR1 na sua empresa, tá bom? Então acessem aqui o QR Code. Lá nós temos toda. Ó, aqui, ó, já estenderam a promoção até setembro, ó. Vamos pensar essa promoção mais rápida aqui, ó. Adquiram o curso, tá bom? Tá bem legal o curso mesmo. Muitos profissionais participaram ali da formação desse curso. Aulas estão bem interativas, tá bom? E para quem participou aqui hoje conosco, a Ju vai colocar o link para vocês. Quem não está no grupo do WhatsApp, a gente tem um grupo aqui especial do WhatsApp onde nós estamos mandando algumas coisas para vocês. Quem não está lá, a Ju pode deixar o link aqui também para vocês se inscreverem lá no grupo. E para quem participou aqui do nosso webinar hoje, vocês vão receber aí um e-book com o material que foi trabalhado aqui, tá bom? E também um certificado de participação. Então, todos vocês que participaram conosco aqui vão receber um certificado aqui do Grupo Posture. Vão receber esse e-book, que tem aqui alguns dos dados, algumas das informações que nós trabalhamos aqui hoje com vocês, tá bom? E gostaria de agradecer a participação de todos vocês, de dedicar esse tempo aqui a estarem conosco, tá bom? Agradecer ao Felipe, agradecer a Patrícia, a Paloma que teve que sair um pouquinho mais cedo aqui, e espero que vocês estejam conosco nos nossos próximos webinars. Fiquem atentos ao Grupo Posture, nós estamos colocando aí muitos materiais nas nossas redes sociais, como o Instagram, como o LinkedIn, tá bom? Temos publicado muitas coisas interessantes lá. Acompanhe a gente, nós temos a newsletter aí do Grupo Posture, se inscreva aí na nossa newsletter também, estejam conosco e tenham um excelente aí semana para vocês. Foi um prazer estar com todos vocês aqui. Uma boa tarde e muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Muito obrigado a todos. Bom, eu acho que, ô Ricardo, a gente vai abrir aqui para o pessoal fazer alguma pergunta. Temos tempo, não temos mais tempo? Acho que pelo menos 2 perguntas, né? Acho Se que a alguém quiser fazer uma gente... pergunta, a gente consegue. Eu estava Porque eu tô me encerrando aqui porque sentindo o nosso assim, tempo aqui. porque eu tô me sentindo assim, tipo, a gente falou aqui que nem doido, o pessoal não tá interagindo, eu não vi ninguém. Gostaria de ver, inclusive, as pessoas aqui que estão participando, quem puder abrir, não sei se está podendo aí, Ju, se tem como as pessoas abrirem, se não tiver, não tem problema. Mas eu gostaria, assim, de quebrar o protocolo aqui, que já o tempo já estourou, mas eu acho que é justo a gente abrir para alguma Se alguém pergunta, alguém quiser, que fiquem à vontade para queira fazer perguntas se... aí. Por favor.
Aí, deixa eu ver aqui se alguém pergunta. Não sei se tem como a pessoa falar, tem que mandar escrito. Como é que tá, Ju? Ela consegue abrir para falar aqui também, se quiser. Pode falar, gente. Ó, uma pergunta interessante. Qual o número mínimo de colaboradores para a exigência do PGR? Um colaborador. Não existe um número mínimo. A partir do momento que você tem um colaborador registrado no regime CLT, é obrigatório a implantação de todos os programas de segurança e saúde ocupacional. Lógico, se a gente tem uma atividade que não tem risco nenhum, então foi detectado não há nenhum tipo de risco, a gente então consegue emitir, sem elaborar os programas de segurança, né? Emitir ali um documento que vai indicar para a gente que não existe risco nenhum na empresa, então não há necessidade de um programa de gerenciamento de riscos, tá? Mas não tem um número mínimo, tá bom? A partir de um colaborador registrado no regime CLT, tem que ter a implantação do PGR já. Isso é um processo antigo, tá, gente? A gente está falando muito de NR1 agora, mas NR1 não é uma norma nova, tá? Ela é de 1977. Essa norma que foi alterada em 94, isso uma grande alteração em 94 e uma nova grande alteração agora no ano passado. Mas isso desde de 77 aí, um colaborador CLT já é obrigatório, tá? E Se aí, quiserem quem fazer mais mais tem perguntas, pergunta? perguntem, aproveitem, hein? Pode perguntar, gente. E se não for para Ninguém perguntar mais. agora também, temos os nossos canais abertos. Vocês podem acionar a Sim. nossa equipe multidisciplinar que está aqui para Inclusive, quem responder quiser falar direcionamento. diretamente, com alguém da nossa equipe aqui, eu deixei um WhatsApp aqui para vocês aqui. Fiquem à vontade para entrar em contato, se quiser depois perguntar alguma coisa. Tem muita gente que já está num grupo, mas um grupo acho que as pessoas não Do conseguem webinar. falar, escrever. Então, aqui nesse celular vocês podem mandar aí, entrar em contato, agendar reunião, pedir só uma conversa. Será um prazer atender todos vocês. Contem conosco aqui. Eu acho que não veio nenhuma pergunta a mais, então acho que é isso, né, Ricardo, Patrícia? É isso então. Gente, muito obrigado, viu, pela presença de todos. Estamos à disposição Obrigada, de pessoal. vocês. Obrigado, gente. Tenha uma boa tarde. Boa tarde.